Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 apenas. Atos, capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo, diz assim a palavra de Deus: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Leia comigo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco nesta manhã. Senhor, nos ensina as atitudes que devemos tomar, como devemos nos comportar, aquilo que devemos fazer, ó Pai. Que o Senhor se agrade de nós em todo momento, que o Senhor, meu Deus, nos use como instrumentos nas Tuas mãos, para fazer, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito e o que o Senhor já ensinou, que nós possamos colocar em prática todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Assente-se no seu lugar, irmãos. Aleluia. No início do ministério de Jesus, Jesus começou a fazer as coisas, e por 3 anos, fala comigo assim, 3 anos, por 3 anos, por esse período, Jesus, ele fez e ele ensinou os seus discípulos, os primeiros 12 ali, que se tornaram os conhecidos apóstolos do Senhor. Mas eram cerca de 120 discípulos que Jesus trouxe para perto dele e, fazendo as coisas, ensinou aqueles homens e mulheres que estavam ali. Então, fazendo, ele ensinava. Fala comigo, fazendo, ensinava. Então, Jesus, ele fez naquele tempo, naqueles 3 anos que ele esteve na face da terra, ele fez inúmeras coisas e ele, ao mesmo tempo, ele ensinou cada um dos seus. Mas Jesus, ele fez naquele tempo, e as obras que Jesus fez naquele tempo refletem até os dias de hoje. Tudo que Jesus iniciou a construção naquele período de 3 anos, vem até os dias atuais nas nossas vidas, nos alcançam a nossa casa, alcançam a nossa família, alcançam o nosso comportamento, o nosso dia a dia. Tudo que Jesus fez vem até os dias de hoje. Mas a palavra de Deus, e inclusive esse texto que nós vamos ver agora, ele é o lema da nossa igreja. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então ele não muda. Se ele é o mesmo ontem e ele é o mesmo hoje, significa que ele continua fazendo as obras. Significa que Jesus continua ensinando. Significa que ele não mudou e ele continua agindo. Então, Jesus, ele agiu naqueles 3 anos, pouco mais de 3 anos ali, do ministério dele, e ele continua fazendo até os dias de hoje. Jesus continua trabalhando e continua ensinando. Então os discípulos lá no começo, eles imitaram Jesus. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Paulo imitava Jesus, como os discípulos, os apóstolos, imitavam a Cristo. E eles ensinavam aqueles que estavam sendo discipulados por eles, aqueles que estavam sendo ensinados, que eles deveriam fazer da mesma forma, copiar o modelo, fazer igual. A gente vê por aí, irmãos, às vezes, negócios sendo abertos, e as pessoas, elas querem inventar algo diferente, elas querem inventar algo novo, elas querem ter uma inovação. Só que, irmãos, já ouviu falar que nada se cria, tudo se copia. Nada se cria, tudo se copia. O copiar, irmãos, em determinados pontos, não é de todo ruim. O copiar
significa que eu estou pegando um modelo e estou trazendo esse modelo para a aplicação que eu estou fazendo. Então, hoje, irmão, se você for procurar, existe modelo para tudo, para tudo. Tem modelo de negócio, tem modelo de trabalho, tem modelo de isso, tem modelo de casa, tem modelo de apartamento, tem modelo de carro, tem modelo de tudo. Se você pensar assim, eu quero, agora eu vou ser um fabricante de veículos. Irmãos, já tem um modelo pronto. Você vai inventar um treco novo? Você vai inventar um negócio novo? Você vai seguir alguns padrões: 4 rodas, chassi, carenagem, estrutura, volante. Tem que ter ali algumas coisas que são padrão. Se você fugir disso, talvez você vai ficar batendo cabeça, gastando tempo e dinheiro à toa, até que você consiga convencer as pessoas de que aquele modelo seu é o novo modelo ideal. E não é assim que as coisas funcionam. Primeiro você segue os modelos, depois você faz os ajustes no meio do caminho. Mas os ajustes não podem perder a essência. Fala comigo, não pode perder a essência. Percebe isso? Falar em essência, eu gosto de um determinado perfume. Eu sei que as pessoas às vezes, elas se identificam com uma determinada fragrância, uma marca, um perfume específico. E eu, ao longo do tempo, eu fui trocando de perfumes. Eu acho que talvez isso tenha acontecido na história de todas as pessoas. Tem gente que não gosta de perfume, eu gosto de bastante perfume, mas há alguns anos eu tenho usado um em específico. E de vez em quando eu ganho um dele. Então nunca falta, graças a Deus por isso. Mas, na última leva fabricada dessa empresa, desse perfume que eu gosto, eles mudaram um pouquinho a fórmula. Mudaram um pouco, já não ficou bom. Não ficou legal. Perdeu a essência. Percebe? Ele tinha um fator ali que determinava a minha escolha e simplesmente a empresa mudou a essência, e aquele fator que determinava a minha escolha foi exatamente o que mudou. Então, só estou esperando acabar, deve acabar nos próximos dias, eu vou escolher outro perfume para ser aquele que vai fazer parte da minha vida. Você percebe isso? Às vezes a gente muda uma coisa ou muda outra, mas a gente não perde, não deve perder a essência nunca, irmãos. A nossa essência, ela precisa ser mantida. Quando nós perdemos a essência, então nós nos perdemos. E isso faz muita diferença na nossa vida. Deus, Ele, quando enviou Jesus, Ele enviou Jesus para que os padrões fossem estabelecidos na face da terra. Para que na nossa vida se estabelecessem padrões de comportamento, padrões de vida. E percebe uma coisa, todos nós somos diferentes. Todos nós temos criações diferentes. Temos famílias diferentes, vidas diferentes, cada um veio de um lugar, cada um veio de uma família, de um jeito, mas todos nós, no final, buscamos a mesma essência, os mesmos comportamentos, a mesma estrutura, buscamos servir ao Senhor com alegria, fazer as coisas que precisam ser feitas no reino, e nós continuamos sendo diferentes, cada um do seu jeito, cada um com seu perfume, cada um andando da sua forma, mas todos nós servindo juntos ao Senhor. Nós não nos tornamos robôs, nós não nos tornamos todos iguais, andando todos da mesma forma, não. Cada um anda do seu jeito, e quando eu falo cada um anda do seu jeito, não quer dizer que cada um anda pela sua cabeça, não. Nós andamos pela cabeça de Cristo, por aquilo que o Senhor nos orientou, e esse é o padrão que nós devemos seguir. Essa é a essência que nós devemos buscar. Essa é a essência. Então, nós damos continuidade àquilo que Cristo fez e ensinou. Isso foi entregue nas nossas mãos. Foi entregue nas mãos dos pastores, dos líderes, dos membros da igreja, de todos aqueles que servem a Jesus, independente se tem alguma função, cargo ou não.
todos aqueles que são cristãos devem seguir o padrão que Cristo estabeleceu. Fala para quem está do seu lado: nós devemos seguir o padrão de Cristo. Então, nós pregamos a palavra é pregada através das nossas atitudes, através das palavras que são faladas, e através disso tudo, o Senhor, Ele vem cooperando com a igreja. E aí, tem um grande segredo, porque se Jesus, Ele não trabalhar com a igreja, é simplesmente um prédio vazio. E aí, o prédio, a igreja, e o prédio, nós, como construção do Senhor, também nós seremos vazios, não teremos essência. Então, lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20, Marcos 16, 20, Marcos 16, 20, é o último versículo do Evangelho de Marcos. Diz assim: e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Olha só, Jesus cooperava com a igreja. Jesus, Ele coopera com a palavra que é pregada. Jesus, Ele coopera com as nossas vidas através dos sinais que nos seguem, daquilo que segue as nossas vidas. Então, Jesus, Ele trabalha com aqueles que falam dEle. Jesus trabalha com aqueles que pregam a palavra. Jesus trabalha com aqueles que vivem a palavra, através de sinais. Em alguns textos, em algumas Bíblias, fala maravilhas, ou outros termos que se fala a respeito dos milagres. Em algumas Bíblias fala sinais e milagres, sinais e prodígios, sinais e maravilhas. Mas por que os sinais? Para que nós possamos entender que Jesus é quem faz, Jesus é quem está fazendo, Jesus é quem está construindo. Então, os sinais vêm a partir de Jesus. Deus, Ele coopera com a igreja através dos sinais. E é assim nos dias de hoje. Não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo por toda a eternidade. Ele não muda. Então, quando nós damos um passo, Jesus, Ele vem com os sinais. Quando nós temos uma atitude, Jesus, Ele vem e opera as maravilhas. Quando nós tomamos uma decisão, então Jesus vem e faz prodígios. Há um exemplo na palavra de Deus que está lá em 1 Samuel, capítulo 14, uma história. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos ler 2 versículos apenas. 1 Samuel, capítulo 14. E ali conta uma história de que havia 2 acampamentos de exército. Percebe que a Bíblia, a história bíblica é sempre formada por enfrentamentos, por disputas, por batalhas, sempre. E ali, 1 Samuel 14 fala a respeito do povo de Israel e do povo filisteu. O povo de Israel estava com Saul como rei. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira, se eu não me engano, e o povo, os filisteus, estavam no alto de um monte, de uma colina, acampados lá. Saul estava com 600 homens, e ele estava descansando, estava tudo bem. Os filisteus estavam lá no alto da colina, e eles também estavam tudo bem, estava tudo tranquilo. Ali, ninguém se mexia, ninguém ameaçava ninguém, ninguém se movimentava e tudo continuava igual, apenas um exército observando o outro e vendo se alguém iria tomar a frente no enfrentamento, na batalha. Mas nada acontecia. Às vezes, irmãos, na nossa vida, a gente vê que o mal está crescendo, que os enfrentamentos estão vindo, que os problemas estão surgindo, e a gente, às vezes, fica ali debaixo da árvore, deitado na rede, só observando, esperando se vai ter algum movimento, se alguma coisa vai quebrar, se
vai ter algum problema maior. E às vezes a gente fica só esperando, falar, não, se acontecer tal coisa, então aí eu me movimento. Se der algum problema, aí eu vou lá e resolvo. O pneu do carro está careca, mas se estourar, aí eu vou tomar uma atitude, eu troco. Percebe que às vezes a gente deixa que as coisas cresçam, os problemas eles vão se desenvolvendo e a gente está observando o problema crescendo, a dificuldade aumentando e a gente não tem uma atitude, a gente não decide fazer algo, a gente deixa para ver se o negócio vai estourar. Irmãos, é batata, estoura, não tem como, vai dar problema, vai estourar. É igual aquela porta que está rangendo, que começa fazendo um barulhinho só. Vai piorar ou não vai? Vai. Tem uma hora que você vai levantar para ir no banheiro, você vai mexer naquela porta, e a sua esposa vai ficar muito brava com você, porque você não pegou um olhinho lá e passou, porque ela vai fazer, em vez de fazer só um barulhinho, aí acorda a casa inteira, santo Deus, e um olhinho resolvia o negócio. Mas eu não tenho o óleo específico. Pega óleo de cozinha, põe uma gotinha lá, pronto, resolve o problema. A gente tem como dar solução, tem como resolver. Mas lá em 1 Samuel 14 estavam os dois exércitos, e Jonatas, filho de Saul, ele fala assim, olha, para o escudeiro dele, para o ajudante dele, nós vamos lá na guarnição dos filisteus. A guarnição era a frente do exército, a frente, que ficava de olho em tudo, se tinha algum movimento, estavam os dois ali esperando. E ele fala, vamos à guarnição, e se eles falarem, venham até nós, nós vamos saber que é um sinal de Deus, e Deus está entregando todo o povo filisteu nas nossas mãos. Olha só o que Jonatas fala, nós vamos ter uma atitude, e se tiver determinado sinal, então nós vamos saber. Mas, se eles não reagirem dessa forma, então, a gente vai saber que Deus não está conosco, a gente recua nesse negócio. E a palavra, o texto, a história diz que Jonatas, ele subiu até aquele morro, e quando ele está subindo, os filisteus observam, ele e o escudeiro dele subindo, e falam para eles assim, o que vocês estão fazendo? Vem até aqui que nós vamos mostrar para vocês o que é ser um guerreiro. E aquele é o sinal, Jonatas fala, esse é o sinal que nós estávamos esperando, vamos. Só que o texto é muito específico, irmãos, e fala que Jonatas, ele ia com as mãos no chão, subindo o morro, porque era íngreme, era difícil, e os filisteus descem até Jonatas para batalhar, para guerrear com ele. E a palavra diz que Jonatas, ele feria os filisteus à espada, os filisteus iam caindo, e o escudeiro que estava atrás de Jonatas ia matando um por um. E houve um grande alvoroço, só que nesse alvoroço, Jonatas ele derruba e mata cerca de 20 filisteus. Irmãos, um homem só, lutando, subindo um morro de terra, deslizando, se apoiando ali com as mãos no chão, e derrubando os filisteus e matou 20 filisteus, cada exército do seu lado, os filisteus caindo. Então houve um grande alvoroço no meio do exército filisteu, e aí, Saul ele manda contar o exército. Abra lá no versículo 15, 1 Samuel, capítulo 14, versículo 15, olha o que aconteceu, versículo 15, houve grande espanto no arraial, no campo, e entre todo o povo, também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu, foi um terror causado por Deus. Irmãos, Jonatas teve uma atitude, fala comigo assim, Jonatas teve uma atitude, ele agiu, ele foi à frente. Agora perceba, aquele era um dia comum, não era nada, não tinha nada de especial naquele dia. Jonatas não dormiu, e no sonho, Deus se revelou em sonho e falou para Jonatas, Jonatas, vai que eu sou contigo. Não,
Naquele dia Jonatas não teve uma visão dos céus, que falou para ele: vai Jonatas, eu vou te dar os filisteus nas suas mãos. Não, Jonatas não orou e falou: Deus, será que eu vou, será que eu não vou, o que o Senhor fala para mim, que decisão eu devo tomar? Não, Jonatas, ele teve uma atitude: nós vamos, e na caminhada, Deus vai falar para a gente se é para a gente continuar ou não. Vamos colocar a mão na massa, vamos fazer, vamos começar o projeto, e lá na caminhada nós vamos ver se Deus está com a gente. Olha só, a atitude de Jonatas alegrou o coração do Senhor, porque ele tomou uma decisão, porque ele resolveu caminhar. Então, olha o que o texto diz, que houve grande tremor, e foi um terror causado por Jonatas. É isso que está na Bíblia? Foi um terror causado por Deus. Quando nós damos um passo, quando nós agimos, quando nós temos uma atitude, Deus coopera com sinais. Deus vem com os sinais, Deus vem fazendo as coisas, para que nós possamos entender que Deus está conosco, para que aqueles que estão ao nosso redor saibam que o Senhor é conosco. Deus fez um terremoto acontecer naquele momento. Saul ficou desesperado, irmão, Saul, porque ele viu que os filisteus estavam caindo, tinha um grande rebuliço, um alvoroço, tudo acontecendo. Saul manda contar o exército, conta todo mundo aí, os chefes, os subchefes, os tenentes, capitão, vai por aí. E quando ele manda contar todo mundo, e rapidamente todos olham ali os seus comandantes, veem os seus comandados, e eles percebem que está faltando quem? O filho de Saul, filho do rei, o herdeiro do trono. Está faltando o herdeiro, Jonatas e o escudeiro dele. Então, mesmo sem o símbolo da presença dele, pastor, eu vou andar com a Bíblia debaixo do braço, por onde eu for, as pessoas vão saber que eu sou crente. Não é a Bíblia debaixo do braço que vai mostrar que a gente é cristão, é o nosso comportamento. A presença de Deus, ela vai estar conosco, não porque a gente está carregando a Bíblia, mas porque a presença de Deus está dentro de nós, porque o nosso comportamento mostra isso. Então o povo de Israel vai para o combate, e eles derrubam todo o exército filisteu, e vencem aquela batalha, porque alguém decidiu fazer algo, porque alguém teve uma atitude, irmãos, uma atitude. Deus livrou Israel. Versículo 23, olha só: assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Deus livrou Israel naquele dia. Como é que Deus livrou Israel naquele dia? Através da decisão de Jonatas. Deus fez maravilhas naquele dia, porque um homem resolveu ter uma atitude. Ele não foi empurrado por Deus. Deus não falou para ele: Jonatas, desperta, vai que eu estou contigo. Não, Jonatas só falou: vamos, se Deus for conosco, os sinais virão. Se Deus estiver conosco, nós vamos observar os sinais. Então nós saberemos que o Senhor entregou o inimigo nas nossas mãos, que o Senhor já nos deu a vitória. Fala para quem está do seu lado: vamos. Fala para quem está do seu lado: vamos, o Senhor vai nos mostrar. Fala para essa pessoa assim: vamos. Você serve ao Senhor com alegria, que você entrega o seu melhor, e os sinais vão te acompanhar em todo momento, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar com você, fique de pé no seu lugar. A nossa fé, irmãos, precisa ser envolvida com ações. Não basta apenas nós termos fé, mas tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós fazemos, tem que ser com a fé. E a nossa fé precisa nos impulsionar a nós agirmos. Fala com quem está do seu lado, fala assim: nós precisamos agir, porque o Senhor é conosco. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor.
Fale com Ele, fala: Senhor, eu quero tomar atitude. Senhor, não preciso ser empurrado, mas eu sei das coisas que precisam ser feitas, e eu farei a partir de agora tudo o que precisa ser feito. Fale com Ele. Fale com o Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos, meu Deus, nesta hora, porque o Senhor, meu Deus, está conosco em todo momento, Pai. Senhor, nos abençoa, Pai, com sinais, com maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, que, meu Deus, ao agirmos, quando nós tivermos as atitudes que o Senhor espera que nós venhamos a ter, ó Deus, que o Senhor nos leve, Pai, a vermos os sinais, as maravilhas, tudo, meu Deus, nos acompanhando, Senhor, que nós possamos enxergar aquilo que o Senhor quer nos fazer ver, Pai, para que nós possamos agir, para que nós possamos continuar dando os passos que precisamos, para que nós possamos tomar todas as decisões que nós vamos tomar, ó Pai, meu Deus, em cada atitude que nós venhamos a ter, que o Senhor, meu Deus, opere maravilhas, que a cada atitude que o Senhor, meu Deus, ver, com que nós venhamos a dar, que o Senhor, meu Deus, nos faça ver os sinais, as maravilhas, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos dá a orientação que nós precisamos, meu Deus, nos mostra os sinais que nós precisamos ver, ó Pai. Senhor, opera maravilhas através das nossas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, que nós, meu Deus, venhamos a Te servir a cada dia, com mais e mais alegria, com mais e mais temor do Senhor, ó Pai. Senhor, que nós possamos ver o Senhor em tudo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém, igreja.